Governança pública, para mim, é um ato de cidadania, né? É um ato de cidadania. Ou seja, o cidadão, ele que mantém tudo, ele tem que saber aonde que está indo o seu dinheiro. Então, transparência é muito importante, e integridade, avaliação de risco, para aquele que paga os impostos possa monitorar e avaliar onde que está indo o dinheiro. Então, governança é um ato de cidadania de cada pessoa que precisa saber, para ele não perder a confiança, ele continuar acreditando no governante. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Governança. Hoje é a nossa primeira edição. Meu nome é Cristiane Nardes, eu sou presidente da Rede Governança Brasil e é uma honra estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, principalmente para a RGB e também para o Brasil. No podcast de hoje não poderia ser diferente. Tenho aqui uma presença ilustre, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, meu pai. Não é mesmo? Então teremos uma conversa, um bate-papo para trazer a governança, porque a governança ela não pode ser um improviso. A governança precisa de técnica, de transparência e de uma gestão assertiva. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com o ministro Nardes, né, pai? Seja bem-vindo, coisa boa tê-lo aqui. Obrigado. Que responsabilidade, né? Falar com a filha e falar sobre um tema que começamos juntos, né? Depois de 40 anos de vida pública, praticamente eu cheguei à conclusão que a governança é um dos caminhos para a nação brasileira. Não somente esse, mas é um dos caminhos. Porque se não tiver integridade, né, transparência, se não cuidar e avaliar e monitorar o tempo todo, você não entrega resultado para a sociedade. E quem está me vendo e está nos vendo é a pessoa que paga o imposto, são os cidadãos que pagam no mínimo 150 dias de impostos por ano para o governo federal, estadual e municipal. E aonde vai esse dinheiro? Então, em 2012, antes de assumir a presidência, eu já estava com a tese da governança como um tema central para mim implantar no tribunal. Por que o tribunal? O tribunal é o órgão que normatiza tudo que acontece no Congresso Nacional, tudo que acontece na Câmara dos Deputados. Tudo que o Executivo faz cai no TCU para normatizar, para dizer se é legal ou não é legal, para ver se tem integridade e compliance. Então, esse é o grande tema do tribunal. Mas o tribunal não trabalhava com isso antes, trabalhava mais na chamada conformidade, que é ver a chamada compliance, ver se está entregando resultado para a sociedade. Isso muito pouco. Via muito mais se cometeu a ilegalidade. Aí eu vi que nós temos que fazer a prevenção, trabalhar de forma preventiva e não somente punitiva. Punitiva tem que acontecer. Isso foi em que ano, ministro? Foi em 2012. Eu comecei a preparar minha gestão em 2011. 2012 eu já era vice-presidente e eu queria fazer uma coisa diferente. Não por ser diferente, para buscar eficiência e eficácia. E como eu já tinha um grande aprendizado, um tempo eu morei na Suíça, em Genebra, trabalhei nas Nações Unidas, lá na Europa, eu vi que tinha a possibilidade de nós fazer uma administração mais assertiva, né? Buscar um conhecimento mais aprimorado. Aí em 2012 eu comecei a preparar e fazer um contato. Quando assumi a presidência em 2013, eu fui a Paris e fiz um acordo com a OCDE. Por que a OCDE? Só para as pessoas entenderem o que é a OCDE. É uma organização mundial que cuida dos países mais avançados. São mais de 30 países mais organizados. Alemanha, Estados Unidos, Japão. Referência em governança. Referência em governança. Os alemães são muito organizados. Os holandeses, enfim. E aí eu fui buscar as melhores práticas e implantei no Tribunal de Contas. Fiz um acordo, pagamos para eles para buscar o que há de melhor na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, e começamos um projeto para transformar o Brasil. Porque a governança não é uma questão somente da eficiência, da eficácia, da entrega de resultado. É uma questão
por isso que é importante esse podcast para as pessoas entenderem, cultural, tem que estar na mente e na cultura da pessoa que tem que fazer as coisas corretamente, certo, fazer as coisas andar dentro desses princípios de direcionar, avaliar e monitorar. E depende muito do líder, né? Do governador, do prefeito, do presidente da República. Se ele não faz isso ou ele não mostra isso, ele não passa confiança, não passa credibilidade. Então a governança é um tema que para mim é central para a nação brasileira. E as nações que conseguiram organizar a governança e ter resultado foram os países mais disciplinados, mais organizados. O Japão é muito organizado. Eu morei no Japão. Impressionante a organização do Japão. Tinha morado na Suíça antes, em Genebra. Vi que os suíços são organizados. Mas os japoneses são tão organizados ou mais organizados que os suíços. E os alemães também são. E os brasileiros? Os brasileiros... Como é que estamos? Nós temos, como se fala em francês, um mélange. Nós temos uma mistura de culturas que é difícil dizer que nós temos uma capacidade de disciplina organizacional. E aí que a governança entrou, que o senhor identificou essa necessidade de trazer essas referências de outros países para que a gente aplicasse isso no Brasil e tivesse uma melhoria da gestão. Da máquina pública, em específico. Da máquina pública, a máquina pública, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem uma economia de mercado muito forte. O mercado, a economia de mercado é superior ao Estado. Aqui ainda o Estado é superior à própria economia de mercado. Ou seja, o Brasil depende muito da estrutura do Estado. Se o Estado não for bem organizado, e aqui não é bem organizado, aí que começa toda a tese da governança para as pessoas compreenderem. O que falta no Brasil? Transversalidade. Estado, município e União trabalhar junto, mas de forma dinâmica e não de forma dependente, como somos hoje, dependente da União. E aí a sincronização também não acontece, porque a estrutura é muito grande. Nós temos 215 milhões de habitantes, temos aí facilmente próximo de 15 milhões de pessoas que são dependentes do Estado, ou seja, contratados, ou funcionários efetivos, somando com terceirizado, temos 15 milhões. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, como administrar 15 milhões de funcionários? E aí não tem governança de pessoas. O que é a governança de pessoas? Treinar bem as pessoas. Treinar um bom enfermeiro, treinar uma boa professora, uma boa pessoa que possa melhorar e aperfeiçoar o que ela presta de serviço. Não ter um bom cuidado com as estradas, ter um bom cuidado com a governança de hidrovias, das ferrovias, aí para melhorar a competitividade da nação, para melhorar a capacidade de entrega de resultado. Então, aí a gente começou a evoluir e criar tudo isso através do Tribunal de Contas da União. Aí eu propus também, isso em 2012, 2013, a fazer um indicador para acompanhar tudo, para avaliar e monitorar. Em 2014, eu digo para o Maurício Vanderlei, que hoje nos representa lá nas Nações Unidas, foi um objetivo que também alcançamos, né, colocar o Brasil no patamar mundial, quando eu presidi os tribunais da América Latina e o Tribunal de Contas da União, fui presidente de todos os tribunais, eu vi que tinha uma janela para nós assumirmos uma postura mais internacional. E aí eu chamei o Maurício Vanderlei, que era o meu secretário-geral de toda a área técnica, vamos criar indicadores. Eu quero indicadores para avaliar e monitorar tudo que acontece no Brasil, para diminuir o desvio, a fraude e a corrupção. Aí ele, ministro Nardes, está difícil, nós temos pouco tempo para poder fazer isso, porque estava terminando já a minha gestão em 14. O senhor não foi muito criticado na época por isso? Porque o tema da governança pública é algo que nem se falava naquela época. Se falava muito em governança corporativa, do mercado privado, mas a governança pública, acho que o senhor até lançou o primeiro livro do tema. O primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. E as críticas? Foram muito fortes. Primeiro tive que convencer internamente os ministros. Quando eu comecei a falar de buscar prevenção e não somente a punição, muitos, não, nós temos que só punir, não podemos entrar nessa questão. Mas vem cá, a Constituição diz claramente no artigo 71
que cabe ao Tribunal de Contas, além de ver a legalidade dos atos, ver a eficiência, a eficácia, a entrega do resultado. Foi um passo gigantesco a tese da governança para o Brasil. Mas ainda não está consagrado. Ainda temos que lutar muito para poder implantar. Eu diria que nesses 13, 14 anos que eu estou trabalhando com a tese, nós avançamos aí em 20%. Está sendo criada uma cultura, agora já temos os indicadores de governança de pessoas, de governança de tecnologia da informação, temos indicadores de problemas sustentáveis, né? Ou seja, ESG, a parte ambiental, social e governança. Conseguimos implantar, foi o último que nós implantamos. E é um processo de aculturamento, né, pai? Então, assim, aos poucos as coisas vão mudando. Começou-se lá em 2012, 15, mas é algo que, inclusive, dentro do TCU, essa cultura virou-se uma chave, e isso é necessário que seja agora levado para as outras instituições públicas, e o TCU acaba sendo uma referência em relação a isso. Nesse processo de aculturamento, de sensibilização, eu entendo que o senhor teve um papel fundamental por ser hoje não só o ministro que fala de governança, mas também é o embaixador da Rede Governança Brasil, que é uma associação que trabalha em rede com muitos voluntários, na qual eu estou presidente, e a gente tem esse papel de sensibilizar e mudar essa cultura no Brasil. O senhor entende que depois de tudo isso que foi feito dentro do TCU, hoje uma referência, essa cultura da governança está sendo de fato mudada? O senhor consegue já ter algo tangível com esses indicadores, com tudo isso que está sendo feito? É passo a passo, não é uma coisa tão simples, porque está enraizado na cultura do Brasil a vantagem, né? O desvio de alguém sempre tirar vantagem para si próprio e não para o interesse coletivo. Apesar de que quem paga tudo isso é o povo. E por isso que a governança eu vejo como um sentido de transformação que o Brasil precisa ter. Por isso que a gente criou a Rede de Governança Brasil. Porque o TCU ele vê a parte formal, a parte da legalidade. Também pode ver eficiência e eficácia, como nós criamos indicadores. Mas a Rede de Governança Brasil, e aí que vem um aspecto positivo, quando eu, com o próprio Maurício Vanderlei e um grupo de amigos, eu fiz uma primeira reunião com 15 pessoas para lançar a tese da Rede de Governança Brasil. Você já me acompanhava naquele tempo. Isso faz 14 anos. A gente começou com um jantar com 15 pessoas, num restaurante. No restaurante. Antes da pandemia, né? Foi antes. Cada um pagando a sua conta e tal. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Aí que veio a ideia, eu trocando ideia contigo, com o Luiz Afonso, com o Cláudio Sarena do meu gabinete. Vamos criar uma rede, vamos tentar criar uma cultura para a nação pensar estrategicamente a médio e a longo prazo. Porque quando você não tem organização e não tem uma boa governança, não tem como montar uma estratégia para um país. Então eu estou vendo as discussões. As últimas 2 eleições, 3 eleições, não se fala em estratégia para a nação. Eu espero que essa eleição se fale em estratégia. Plano de governo. Planejar a médio prazo, pensar o que vão fazer em 2030, 40, 50. Os chineses, os japoneses já estão pensando 70, 2070. E isso é governança, né, pai? Isso é governança, é pensar numa estratégia, pensar a longo prazo, definir metas e indicadores, e isso sair de um plano de governo e virar algo tangível, palpável, numa gestão. E aí o que eu senti? Que era difícil fazer só com o Tribunal de Contas da União. Que aí que eu fiz quando eu era presidente, eu percorri todos os estados brasileiros. Percorri 25 estados com o diálogo público, tentando convencer os governadores. Por incrível que pareça, não consegui convencer os governadores. Eu fiz uma reunião na minha casa, foram mais de 20 governadores, convidando todos para vender a tese da governança, para eles terem capacidade de entregar resultados dentro de um planejamento estratégico. Me recordo dessa primeira reunião. Eu lembro disso. Fizemos um evento até na esplanada dos ministérios. No museu, né? Não foi? Lá onde que tem aquela casa em formato de... uma concha, né? Formato de uma casa... Um iglu? Indígena, né? Até ao lado do teatro. É muito bonito. É muito bonito ali. Tem a igreja, tem tudo...
Aí, vamos chamar todo mundo, vamos conversar e dialogar. E levei até o Michel Temer. Aí consegui um aliado. Convidei o Michel Temer para abrir. Ele era vice-presidente da Dilma. E aí o Michel Temer abriu lá o evento. Aí depois eu consegui convencer ele de fazer o projeto de lei. Nós elaboramos o projeto de lei e o decreto. Aí começou a evoluir. Então esse evento foi lá em 14, em 16, 17. Eu vi que a coisa não avançava. Vamos ter que fazer um projeto de lei para poder fazer com que as pessoas não somente coloquem de forma voluntária, mas que tenham uma lei para orientar para onde vai o Brasil, porque o Brasil é o país da improvisação, é o país que não consegue se organizar a médio e a longo prazo, é tudo feito eleitoralmente. Pode ver os últimos projetos desse ano, é tudo pensando na eleição, o que eu posso ajudar fulano de tal para ele votar em mim, mas não em termos de organizar o país estrategicamente. Como eu morei na Europa e eu vi acontecer toda a organização da Comunidade Europeia, que criou a Comunidade Europeia, lá nos anos 80, 90, eu estava em Genebra nesse período. E aí eu vi que tinha um espaço que nós tínhamos que organizar o país. E aí o que aconteceu? Nós começamos o trabalho, mas foi um processo lento, porque tem que conscientizar o líder. Aí que a gente criou a Rede Governança Brasil, que estou vendo aqui uma série de publicações, já temos muitas publicações. Dos nossos voluntários. Saúde. Governança em saúde. Esse aqui é o dos prefeitos. Governança para os prefeitos, porque o prefeito tem que assumir. Estou vendo que tem outros livros aqui. Ó. Tem. O primeiro livro é esse aqui, o segundo livro. E temos o terceiro livro, que é esse da governança na América Latina e Caribe. Não, esse é o quarto livro. Tem o centro de governo que está faltando. Centro de governo, está faltando. Sem centro de governo o país não funciona. Meus amigos, não dá para ficar na cabeça do Lula ou do Bolsonaro somente para onde vai a nação. Lá nos Estados Unidos, a figura do Trump ou a figura de qualquer presidente é a figura do nome. Mas tem toda uma estrutura de centro de governo, que eu fui conhecer como é que funciona o centro de governo americano. Funciona com as informações que é feito por toda uma estrutura de Estado, de nação, pensando estrategicamente para onde vai a nação. O Brasil depende do humor do presidente da República, da cabeça de alguém que não tem a mesma capacidade de um grupo de pessoas especializadas. Então o centro de governo tem que ter bons engenheiros, bons técnicos, bons contadores, bons advogados para tomar decisões com a estrutura de avaliação de risco, que nós temos uma publicação da avaliação de risco, né? E esses consultores, esses técnicos, especialistas estão hoje, grande parte deles, os melhores do Brasil, na Rede Governança Brasil. É verdade. A gente conseguiu unir, trazer essas pessoas para a gente sair daquela discussão técnica que o ministro estava falando, né, que às vezes acontece no TCU. Dentro da rede a gente conseguiu unir esses voluntários, esses membros e trazer isso mais para a realidade, para que a gente tenha algo palpável. Inclusive agora, nesse momento, a gente está para lançar a norma da ABNT em governança pública, um trabalho coletivo, né, em parceria com a ABNT e com os voluntários da rede, um trabalho durante 2 anos e que agora chancela ainda mais a lei que passou no Senado recentemente e agora vai para o plenário da Câmara, mas a gente já tem, vejam, o decreto da política de governança, a norma da ABNT e agora a lei está praticamente, né, aprovada. Estamos nessa luta. É verdade, são 14 anos de luta para tentar implantar a governança no país. Eu diria que tem muita gente que quer ajudar o Brasil. E o que me impressionou em toda essa trajetória desses 14 anos, desde que eu fui iniciando esse trabalho e comecei esse trabalho junto contigo, com o Luiz Afonso, com alguns grupos de funcionários do meu gabinete, depois se expandiu. Hoje nós temos próximo de 600 voluntários. Já consegui implantar no Uruguai, já conseguimos implantar uma rede de governança na Argentina, no México, na Guatemala, em vários países. Percorri o mundo praticamente, já levando a tese da governança. Conseguimos montar uma auditoria mundial de clima, que ninguém acreditava. Eu dizia para a nossa equipe da área ambiental, vamos fazer uma auditoria mundial de clima.
Na verdade, a tese inicial era desenvolvimento sustentável. Na gestão do Bruno, conversando comigo, e com ele nós direcionamos para a questão climática, que é um problema sério hoje no planeta. E conseguimos montar. Eu presidi, então, o Tribunal de Contas em 2013 e 2014. O CEDRAS deu continuidade e todos deram continuidade no projeto da governança como um tema central. Mas nós também criamos secretarias especializadas que não tinha no tribunal. Criamos outra coisa que foi uma ideia que eu tive, auditorias coordenadas. Hoje a auditoria que está sendo feita em nível mundial, que é o Climate Scanner, que é feito por mais de 100 países, que nós lançamos, foi como eu lancei em 2014 a ideia dos indicadores no tribunal. Nós vamos aperfeiçoando, vamos avaliar e monitorar tudo o que acontece e depois vamos aperfeiçoando para melhorar cada área do Estado brasileiro, da saúde, da educação. E aí criamos auditorias coordenadas, passou a ter um manual em nível mundial que não tinha. Eu fui nas Nações Unidas, fiz uma fala lá, juntamente com o Vital, que é o atual presidente, que também presidiu em nível mundial lá em Intosai. O que é a Intosai? É a Organização Mundial do Controle, são 195 países. Então nós passamos a ter um protagonismo em nível mundial e todos os presidentes nos deram apoio no Tribunal de Constitucional. Então eu considero um ponto que eu não esperava, as pessoas serem voluntárias de forma espontânea. Eu não esperava que a Rede de Governança Brasil crescesse tanto. E agora, sob a tua gestão, porque já tivemos o Petros, que foi presidente, eu senti que tu conseguiu captar tudo que a gente pensava em termos de projeção da nação. Tem um ano, né, pai, que eu assumi a presidência, fico feliz com esses elogios. Ele, né, foi uma eleição, eu fui indicada, e a gente está com um ano de RGB à frente da presidência. Já temos o nosso podcast aqui, então os nossos voluntários são as pessoas que fazem parte do coração da Rede Governança Brasil, que estão alocados nesse comitê. Nos comitês, hoje nós temos 25 comitês temáticos, 27 acordos de cooperação técnica, muitos grupos de trabalho. E tem quando fala em coração, a gente tem que lembrar de algo que a gente deu sangue. E quando a gente fala de dar sangue dos nossos voluntários, a gente não pode deixar de contar sobre o sucesso, né, ministro, do Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública, que é o nosso projeto social, onde nós, que somos voluntários, tanto eu quanto meu pai, nós compartilhamos o nosso conhecimento em governança. E o Pronagov já conseguiu levar capacitação, mentorias para 417, hoje em março de 2026, nós estamos em torno de 417 prefeituras atendidas. Então, o discurso da governança, né, a gente traz essa demanda, digamos, para a administração pública, que começou lá no TCU, mas hoje o projeto da governança ele não é só mais do ministro, da RGB, do TCU, a governança é de todos nós, né? E ela tem que ser aplicada. E no momento que eu preciso levar isso para essa aplicabilidade, é importante que a gente ajude esses municípios, que a gente sabe da dificuldade. Então não é só incentivar a governança, mas na prática como fazer. E esse tem sido o nosso legado, tem sido o nosso trabalho voluntário para essas prefeituras. E conta um pouco de como tem sido isso, ministro, receber tantos prefeitos pedindo ajuda, levantando a mão, dizendo eu quero fazer governança. E nesses 417 municípios atendidos, eu sei que tem muito do seu suor, do seu trabalho, né? É verdade, eu percorri o Brasil todo quando fui presidente, tentando levar a tese da governança. Com os governadores não fui muito exitoso, poucos municípios, aliás, poucos estados deram abertura, né? Deram abertura para fazer a governança, porque depende do líder, né? Eu não posso impor mesmo, sendo ministro do tribunal, olha, governador, o senhor tem que implantar. O Ratinho implantou, o governo lá de Alagoas implantou, na época, e o Tarcísio... O Espírito Santo também, o Espírito Santo avançou bastante, o Tarcísio avançou, e alguns avançaram, outros não avançaram, mas eu vejo que no município o resultado é melhor. O que está me deixando feliz? Eu esperava mais municípios, mas quando o prefeito ele procura, mostra
E aí as pessoas que vê o prefeito implantar a governança significa que ele é uma pessoa honesta. Isso. Por que ele é honesto? Porque ele quer transparência, ele quer integridade, ele quer preservar sua história. Ele não quer ser surpreendido pelo desvio, uma fraude, uma corrupção que alguém da estrutura dele esteja cometendo. Quando o prefeito implanta a governança, ou quando o governador implanta a governança, significa que ele quer prestar contas para a sociedade que votou nele. Avançou muito no governo Michel Temer. O Michel Temer, eu fui colega dele. Então ele sabia, quando eu fui levar a tese para ele disse, Nardes, convence os ministros que eu topo. Aí eu visitei todos os ministros do governo Michel Temer. E o último que eu convenci foi o Meirelles, o ministro da Fazenda da época. O Padilha me ajudou e outros me ajudaram. Wagner Rosário, que depois nos ajudou muito, que hoje é conselheiro, né, em São Paulo. Foi um dos parceiros, grandes parceiros, o Wagner Rosário. Vejam, pessoal, o trabalho incansável do meu pai. Eu me espelho muito nele nessa jornada assim de resistência, resiliência. É muito importante que a gente tenha um foco. Ele sabe onde ele quer chegar com esse trabalho da governança, né? O meu objetivo é convencer a nação. Se a gente convence a nação e os indicadores começam a acontecer, o povo passa a ter confiança. O povo não tem mais confiança no Estado brasileiro, ou no município, ou na União. Porque é muito desvio, é muita fraude, muita corrupção, um atrás do outro. Então, o que eu sinto é que a brasilidade, o brasileiro como um todo, a nação, precisa de governança para ter transparência, ter entrega de resultado para a sociedade. Se não tem governança, não tem estratégia. Se não tem estratégia, você não tem como entregar o resultado. Então, a governança é fundamental para que a nação possa ter perspectiva como nação, para o seu crescimento como país. E nós estamos sempre na improvisação ainda, somos o país do jeitinho brasileiro. Só para os nossos ouvintes terem uma noção, a gente tem aí em torno de quase 6.000 prefeituras brasileiras. A gente conseguiu implementar em 417 nesse formato que o ministro estava comentando aqui, de levantar a mão e pedir ajuda. Então, nós temos vários prefeitos que têm esse perfil, né? Esse estado de espírito de trabalhar com governança, mas talvez não seja para todos. A gente sabe que tem muitos políticos aí que querem fazer o jeitinho de sempre, não querem mudar, não querem inovar. E esse aculturamento é um processo, é algo que a gente trabalha para que essa cultura seja virada a chave da governança. E é claro que no Brasil muitas coisas só funcionam com força de lei, então a gente está trazendo aí a importância de aprovar a lei. E, ministro, ontem eu recebi uma mensagem do prefeito de João Pinheiro, Minas Gerais, é um dos municípios que nós estamos mentorando, o Glaucon, né? E ele fez todo o curso, o IAD gravado, acho que ele tirou o final de semana para fazer o IAD gravado do Pronagov, que a gente estava falando aqui, que é um curso gratuito, que os prefeitos que têm interesse na pauta podem conhecer com 48 horas. E o prefeito, ele me mandou uma mensagem, terminei o curso, e mandou o certificado dele, né, com 48 horas. E ele está dando o exemplo para a equipe. Não adianta o prefeito chegar e dizer, vamos fazer governança, eu não sei como fazer, mas vamos fazer. É importante que o prefeito também saiba na prática. E ele está dando o exemplo para motivar a equipe. E o senhor tem esse papel como líder, já que o senhor é um ministro, de incentivar os prefeitos, incentivar os governadores, apesar de a gente entender que ali no governo o negócio não deu muito certo. E como o senhor tem colocado isso como uma pauta prioritária dentro do TCU, né? E aí a gente tem um fato mais a nível pessoal, familiar, né, pai? Que foi a questão da minha exoneração. A gente não pode deixar de falar isso. A gente vai... Tá pai e filha aqui mesmo? Então vamos trazer uma história que muitas pessoas têm muita curiosidade, que foi o fato de eu ter sido exonerada grávida, quando a gente tinha um projeto lindo de implementar a governança no governo do Distrito Federal e, infelizmente, o governador, na época, não estava preparado, não estava pronto para implementar isso. E eu fui exonerada e saí, como eu falo, pela porta dos fundos, porque ali não era o ambiente para se implementar a governança. Como o senhor encara... Que ano foi isso? 2019. 2019, era o primeiro governo ainda do
atual governador? Do atual governador. Como o senhor encara tudo isso? Eu tentei convencer ele, eu fiz mais de 10 palestras, né, para ele. Eu acho que teria ajudado muito ele, né, na gestão. Alguns governadores se aceitaram, avançaram. Ele, infelizmente, brecou naquele momento aí e você acabou sendo demitida. O que é lamentável, né? Porque era no sentido de ajudar, no sentido de orientar. E hoje a gente está vendo o resultado da ausência de governança, né? É verdade. E compliance. Então, o mais prejudicado quando não tem governança e compliance é o próprio gestor, porque ele tem que deixar um legado. O que é mais importante na vida de uma pessoa? Deixar o legado de que ele fez a parte dele, cumpriu e deixou uma estrutura para a sociedade. Afinal, ele foi votado. O povo acreditou que ele ia fazer as coisas dentro de regras de compliance, de governança, de integridade. Né? Infelizmente, não aconteceu. Mas a gente lamenta, mas a gente continua o trabalho. Esquece. O povo que vai julgar não é nós que vamos interferir no aspecto político partidário. Eu saí da política partidária, né, e resolvi dedicar minha vida à governança para tentar ajudar as pessoas, mostrar caminhos, mas cada um escolhe o caminho que quer e depois assume as consequências, né? E, inclusive, eu tiro muito lição em relação a essa situação, porque se aquilo não tivesse acontecido, a gente não teria fundado a Rede Governança Brasil. Foi naquele momento de dificuldade, no momento que o projeto da governança não foi bem acoplado num governo, que a gente sentou e desenhou, junto com o Luiz Afonso, né, o projeto da Rede Governança Brasil. E aí a gente começou a movimentar os voluntários, que são as pessoas que Na verdade, começou antes, porque foi em 2012, 13, 14 que a gente começou a montar o projeto. Eu comecei em 2012 a tese de que a governança teria que ser o tema central da minha gestão. E isso vai acontecer depois, lá em 2018, 2019. Mas é decorrente de um processo de amadurecimento de que a gente pode estabelecer bases para a tomada de decisão no futuro. E o que falta para o Brasil é necessário ter um controle social mais efetivo. O que é o controle social mais efetivo? Talvez aí eu quero aproveitar e pedir para o telespectador que está acompanhando essa entrevista que nos ajude com o controle social. Por isso que nós criamos os indicadores de controle social. O cidadão acompanhar. Hoje nós temos 387 instituições estatais, ministérios, secretarias, agências, todas nós temos indicadores para que o cidadão possa acompanhar, porque ele que paga o imposto, se está acontecendo a entrega de resultado na ponta. E aí o controle social é muito importante. Então pode ter a Rede Governança Brasil, que faz um trabalho técnico, o TCU faz um trabalho muito mais maravilhoso através dos seus 1.500 auditores, que é para avaliar tudo isso. Além disso também, o controle interno, a CGU faz, né? É um trabalho interno, tem que ter um controle interno, tem um controle externo, nós somos controle externo. Tem a estrutura do Estado, do governo que faz. Mas se a gente não estiver mostrando e a sociedade não acompanhar, não consegue. Por isso que nós temos hoje, eu faço um comentário semanal, 2, 3, juntamente com o Andrade, que é o jornalista que me apoia, para rádios orientando de como implantar a governança no município, na ponta. O Brasil não falava de governança. Sem falsa modéstia, fomos nós que começamos esse trabalho. Falava em governança corporativa. Eu lancei o primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. Aos poucos nós estamos avançando, mas temos muito que crescer, porque por essa mistura de culturas que nós não temos uma disciplina. O Brasil falta disciplina. Eu morei em 2 países importantes, o Japão e a Suíça. Eles são disciplinados, nós somos indisciplinados. E para implantar a cultura da disciplina precisa um processo de conscientização. Estamos avançamos, mas temos muito mais que avançar, então não podemos desistir. Por isso que eu espero que você, Cris, que é uma descendente, juntamente com os demais filhos, me ajude a implantar. E com os milhares hoje
de funcionários porque querem governança. Porque o funcionário público, se tem governança e tem disciplina, ele tem capacidade de entender e compreender melhor a administração. E quando o funcionário público ele tem essa consciência, ele sente que a dedicação dele vai dar resultado para a sociedade. Agora, é que nem um filho, né? Quando a gente quer pôr no caminho. De certa forma, a governança da família é importante. Dos pais para os filhos, né? Preparar um bom cidadão. De certa forma, a governança tem tudo a ver com a história do pai e da mãe. Tu tens o teu filho hoje, tu está dando governança para ele. Sim. Num nível muito mais avançado do que eu recebi da minha geração e passei para você. E assim vai. Um pai pode orientar muito, uma mãe pode orientar muito os seus filhos e os seus descendentes para transformar isso num projeto que não seja somente do Tribunal de Contas da União ou da Rede de Governança do Brasil, que seja um projeto de nação, de Estado, de a gente pensar coletivamente que a gente pode trabalhar junto, organizar. De certa forma, agora quando aconteceu a festa dos 400 anos das missões, era o sonho que lá atrás os jesuítas começaram a montar na região das missões, que nós viemos de lá, né? Lá da fronteira com a Argentina, era o sonho. Para quem não sabe, pessoal, região das Missões, Rio Grande do Sul, nós nascemos, eu e meu pai, em Santo Ângelo. É uma região mais a centro-oeste, né, pai, do estado do Rio Grande do Sul. Mais para o norte, noroeste, né? E aí a gente fez uma festa para comemorar os 400 anos da região. Foi bem bonito. Você fez uma apresentação lá como gaúcha. O meu pai me passa essas missões assim, às vezes. É a região que nós vivemos hoje, centro-oeste, lá nós estamos na região noroeste. Por incrível que pareça, eu estou na região noroeste agora de Minas Gerais, porque eu fui 26 mandatos lá.